Gente, quanto tempo que eu não gravo nada, né? Mó preguiça aqui. É assim, super produção durante uma semana e mais duas pra descansar. Mas tudo bem, né? Vocês também descansaram, foram fazer outras coisas, assim, não enjoa sempre, todo dia, né? É bom que todo dia também tem um pouquinho pra ouvir de alguma leitura, alguma coisa também é bom, né? Tipo dose homeopática. Mas eu compreendo, tem dia também que nem dá pra fazer alguma coisa assim, né? Às vezes a gente também meio tá de saco cheio de ficar todo dia lendo, lendo, lendo. A mente precisa também. Claro que aqui sou eu que tô lendo, vocês estão ouvindo, né? A não ser quem é aplicado, pega o livro para ler junto comigo, né? Ah, acompanha, observação, pode anotar no livro, né? Então, continuando a leitura do Assim Falou Zaratustra, do Pálido Criminoso. Vós não quereis matar o animal, juízes e sacrificadores, até que ele tenha inclinado o pescoço? Vede, eis que o pálido criminoso inclinou o pescoço e seu olhar demonstra grande desprezo. Meu eu é algo que deve ser superado. O meu eu é para mim o grande desprezo do homem, isto é, o que demonstra seu olhar. Que ele julgasse a si mesmo. Esse foi o seu momento supremo. Não deixai o homem elevado decair para a sua baixeza. Não há salvação para aquele que tanto sofre de si mesmo, a não ser uma morte rápida. Dá até pena de parar para comentar, né? De tão bom que ele escreve, né? É muito psicológico os livros de Zaratustra, né? Esse aqui é um conhecimento de si mesmo, né? Do seu eu, do seu psique, do que você sente, do que você pensa. Eu observo muitas pessoas e eu vejo que as pessoas às vezes ficam botando culpa nos outros e na verdade é a própria pessoa. As pessoas parece que ficam cegos da sua própria imperfeição e ignorância, né? Desconhece a si mesmo suficientemente. O vosso homicídio, juízes, deve ser compaixão e não vingança. E ao matar, que vós mesmos justifiqueis a vida. Não é suficiente reconciliar-vos com aquele que matais. Que a vossa tristeza... Aqui eu não lembro onde eu parei exatamente, tive que dar uma pausa que teve um barulho vindo dali e eu não quis atrapalhar o vídeo. Mas não lembro exatamente onde que eu parei. Não parei? Opa. Não é suficiente reconciliar-vos com aquele que matais. Que a vossa tristeza seja amor pelo super-homem. Assim justificareis a vossa própria sobrevivência. Deveis dizer inimigo, não vilão. Deveis dizer enfermo e não patife. Deveis dizer insensato, mas não pecador. Esse mundo tá cheio de enfermos, né? Enfermos, né? Enfermos. Ah, é terrível, né? Mas, sempre a gente tem que rir de alguma coisa, né? Mas o ser humano parece que é um louco, né? Um doente. Por não conhecer a si mesmo o suficiente, né? Vejo muita incoerência no ser humano, né? Muita insensatez. E vós, juiz vermelho, se falar de voz alta tudo que todos já faziam no pensamento, eles irão gritar. Fora com essa sujeira e com esse virulento réptil. Uma coisa é o pensamento, outra coisa é a ação. E outra ainda é a ideia da ação. A roda da causalidade não gira entre elas. Entre elas o quê? Uma coisa é o pensamento, outra coisa é a ação. Outra coisa ainda é a ideia da ação. Ou seja, a ação é a ideia da ação. Uma coisa é você dizer que vai fazer, outra coisa é você realmente fazer, né? Uma ideia faz empalidecer esse homem pálido. Ele era igual ao seu ato quando cometeu, mas não conseguiu suportar a ideia depois de tê-lo feito. Desde então, ele se viu como executor de um ato.
Chamo isso de loucura. Nele, a exceção converteu-se em regra. A raia de giz enfeitiçou a galinha, o golpe que lhe deu enfeitiçou sua fraca razão. Chamo isso de loucura após o fato. Ouve isso, juízes. Há ainda outra loucura e ela ocorre antes do fato. Vós não penetraste em profundidade suficiente nessa alma. Assim fala o juiz vermelho. Que motivo afinal tinha esse criminoso para cometer assassinato? Que motivo afinal tinha esse criminoso para cometer assassinato? Ele queria roubar. Mas eu vos digo, a sua alma queria sangue, não o saque. Ele tinha sede pelo prazer da faca. Mas sua fraca razão não compreendeu essa loucura e o convenceu do contrário. E que importa o sangue? Disse. Não queres, pelo menos, aproveitar a ocasião e roubar também? Não queres vingança? E ele deu ouvidos à própria razão. Essas palavras caíram como chumbo sobre ele, porque ele roubou ao assassinar. Não queria ter vergonha de sua loucura. É estranho, né? Ouvir a voz, a própria razão, né? Como se a loucura fosse uma razão. Eu acho que foi infeliz essa tradução. Talvez seja um erro da tradução, né? Porque jamais uma coisa dessa de matar, né? Seria irracional, né? A própria razão só se for uma razão distorcida. Eu acho que foi uma mal tradução. Não foi uma boa expressão. Eu tenho que criticar isso também, né? Porque eu dou aula de redação. E a escolha das palavras e expressões tem que ser muito bem feita, né? Para não acontecer isso aqui, esse erro de tradução que ficou bem contraditório e inapropriado. Que queria ter vergonha de sua loucura. Isso eu já li, né? E agora sente de novo a carga de sua culpa que pesa sobre ele. E novamente sua fraca razão torna-se entorpecida. Tá usando razão demais, né, no texto. Paralisada, pesada. Se ele pudesse ao menos sacudir a cabeça, talvez sua carga rolasse para o chão. Mas quem irá sacudir essa cabeça? Quem é esse homem? Um amontoado de doença que se entende para o mundo através do espírito, porque é lá que quer conseguir a sua presa. Quem é este homem? Uma bola feita de serpentes selvagens que raramente estão em paz entre si, e que cada uma por seu lado segue pelo mundo em busca de sua presa. Olhar para esse pobre corpo. Desculpa, às vezes eu tenho que parar porque me falta o ar, tá? Eu tenho bronquite, essas coisas, então. E se eu tento falar, quando o ar falta, as minhas palavras pode sair algum erro de fonete, alguma coisa assim, mas é pela questão respiratória mesmo. Então, uma bola feita de serpentes selvagens que raramente estão em paz entre si, que cada uma, por seu lado, segue pelo mundo em busca de sua presa. Olhar para esse pobre corpo, o que esse corpo sofreu e desejou, foi o que sua pobre alma quis interpretar para si mesma. Eu interpretou como desejo de prazer assassino e cobiça pelo regozijo da faca. O mal que agora se sobrepuja torna-o doente. Ele quer causar dor com aquilo que causou a sua dor. Mas houve outros tempos e outro mal e outro bem. Outrora, o que era considerado mal era a dúvida e a vontade do ser próprio. Naquela época, o enfermo se tornava herege e bruxo. E como herege e bruxo, ele sofria e desejava causar sofrimento. Mas vós não deixais que tal coisa prejudique vossos ouvidos,
e dizeis que isso faz mal às pessoas boas. E que são as pessoas boas. E o que são as pessoas boas para mim? Pois é, né? Isso é bastante interessante, porque cada um tem seu ponto referencial e seu conceito de bondade, né? Isso pode mudar. Muitas coisas sobre as vossas pessoas boas me causam nojo. Em verdade, não é pela maldade que possui. Quem dera possuísse uma loucura que os levasse à morte, tal qual o pálido criminoso. Na realidade, eu gostaria que a loucura delas fosse chamada de verdade, ou lealdade, ou justiça, mas elas têm a sua virtude, a fim de viver bastante tempo em um estado deplorável, longo e infeliz. Sou um teparo na travessia de uma torrente. Agarra-me, toque-me, quem pode. Mas vossa muleta eu não sou. Assim falou Zaratustra. Agora vem um texto, um título que parece ser interessante, até mesmo para quem quer fazer uma reflexão sobre leitura, escrita, né, ou arte de escrever. Vamos ver o que ele fala. Do ler e escrever. De todas as escritas, apenas amo que uma pessoa escreve com seu próprio sangue. Escreve com sangue. Eu tô falando em italiano. Não, às vezes eu esqueço como que pronuncia as palavras em português. Sangue. Escreve com sangue e descobrirás que o sangue é espírito. Nossa, então escreva com espírito. Não é uma tarefa fácil compreender o sangue desconhecido. Odeio os ociosos que leem. Né? Ler é bem mais fácil, né? Bem mais passivo, né? Quem conhece o leitor não faz nada mais por ele. Um século de leitores e o próprio espírito há de feder. A não ser o leitor que nem a gente faz, né? O leitor crítico, observador, analista. Aí não é tão passivo assim, nesse caso. Se a todos for permitido aprender a ler, irão estragar a longo prazo não apenas a escrita, mas também o pensamento. Outrora o espírito era Deus, então se tornou homem e agora ele mesmo está se tornando ralé. Aquele que escreve com sangue de novo, sangue, fico falando com sotaque italiano terrível, e em aforismo não deseja ser lido, mas aprendido de cor. Nas montanhas, o caminho mais curto é o de pico a pico, mas para isso é preciso ter pernas longas. Os aforismos devem ser os picos, e aqueles para os quais são ditos devem ser altos e fortes. A atmosfera rarefeita e pura, a proximidade do perigo e o espírito pleno de uma maldade alegre são coisas que combinam entre si. Quero duendes à minha volta, porque sou corajoso. A coragem que afugenta os fantasmas cria duendes para si. A coragem tem vontade de rir. Não me sinto mais como vós. Essa nuvem que vejo abaixo de mim. A escuridão e a opressão que nela há me fazem rir. É somente uma nuvem tempestuosa. Vós olhais para o alto, quando desejais vos elevar. Eu olho para baixo, porque estou elevado. Essa foi boa. Quem dentre vós pode, ao mesmo tempo, rir estando elevado? Quem escala as mais altas montanhas ri de todas as tragédias encenadas ou reais. Corajosos, despreocupados, sarcásticos, violentos, é como a sabedoria nos quer. Ela é uma mulher e sempre ama somente aquele que é guerreiro. Vós me dizeis a vida é difícil de suportar, mas por que tiveste orgulho no período da manhã e submissão à noite? A vida é difícil de suportar, mas não vos façais de tão delicado. Todos somos animais de carga, jumentos e jumentas. Uau! Ai.
que temos em comum com o botão de rosas que treme porque uma gota de orvalho se formou sobre ele? É verdade que amamos a vida, não por estarmos habituados a viver, mas por estarmos habituados a amar. Há sempre alguma loucura no amor e também há sempre algum fundamento na loucura. E mesmo para mim, que estou bem com a vida, parece-me que as borboletas e as bolhas de sabão e o que mais existe igual a elas entre nós, sabe melhor desfrutar a felicidade. Vê essas almas aladas e tolas, encantadoras e delicadas, em movimento pelo espaço. Leva Zaratustra as lágrimas e o faz cantar. Eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar. E quando vi meu diabo, achei sério, rigoroso, profundo e solene. Ele era o espírito da gravidade. É por causa dele que todas as coisas caem. Não é com raiva, mas com riso que nós matamos. Vinde, vamos matar o espírito da gravidade. Vamos pensar. A gente podia pensar alguma coisa sobre isso. O diabo seria o espírito da gravidade, aquilo. Realmente, né? Tá bem metafórica essa expressão, porque a arte de escrever, você tem que se entregar à imaginação, à inspiração, e para isso você precisa voar alto, longe, adquirir uma leveza, sair do padrão básico, né? E além. É isso que pode estar nessa metáfora dele, né? Aprendi a andar, desde então tenho me deixado ir. Aprendi a voar, desde então não preciso ser empurrado para que eu saia do chão. Agora sou ágil, agora eu voo. Agora eu me vejo por baixo de mim mesmo. Agora um Deus dança em mim. Assim falou Zaratustra. A árvore na montanha. Os olhos de Zaratustra perceberam que um determinado jovem o estava evitando. Uma tarde, quando ele andava sozinho através das montanhas em torno da cidade chamada Vaca Malhada, eis que encontrou o jovem sentado ao pé de uma árvore, contemplando o vale com um olhar fatigado. Zaratustra segurou o tronco da árvore no qual o jovem se encontrava e falou assim: se eu quisesse sacudir esta árvore com minhas mãos, não iria conseguir. Mas o vento, que não conseguimos ver, perturba-o e dobra do jeito que quiser. Estamos dobrados e perturbados por mãos invisíveis. Ao ouvir isso, o jovem levantou-se desconcertado e disse: ouço Zaratustra. E justo neste momento estava com o pensamento nele. Zaratustra respondeu: é por causa disso que tu está assustado? Mas o mesmo que se passou com o homem, se passa também com a árvore. Quanto mais ela deseja crescer para o alto e para a luz, mais vigorosamente suas raízes mergulham no solo, na escuridão e nas profundezas, para o mal. Sim, para o mal, gritou o jovem. Como é possível que tivesses descoberto minha alma? Zaratustra sorriu e disse: há muitas almas que não serão descobertas, a menos que alguém primeiro as invente. Sim, para o mal, o jovem gritou outra vez. Falaste a verdade, Zaratustra. Eu já não confio em mim desde que quis subir às alturas, e ninguém mais confia em mim. Como isso acontece? Eu mudo depressa demais. Meu hoje refuta o meu ontem. Costumo saltar degraus quando subo, e por fazer assim nenhum degrau me perdoa. Quando chego ao alto, encontro-me sempre sozinho. Ninguém fala comigo. O gelo da escuridão me faz tremer. O que eu busco nas alturas? Meu desprezo, meu desejo aumentam em conjunto.
Quanto mais eu subo, mais desprezo aquele que sobe. O que é que ele procura nas alturas? Como estou envergonhado do meu subir e tropeçar, como desdenho de meu ofegar violento, como odeio quem pode voar, como me sinto cansado nas alturas. Aqui o jovem ficou em silêncio, e Zaratustra contemplou a árvore ao lado de onde estavam, e assim falou: esta árvore que ergue solitária aqui nas montanhas, cresceu acima do homem e do animal. E se ela quisesse falar, não encontraria quem pudesse entendê-la, de tão alto que cresceu. Agora ela espera e espera, e o que está a esperar? Ela mora tão perto das nuvens, está esperando pelo primeiro raio? Quando Zaratustra disse isso, o jovem exclamou, com gestos arrebatados: sim, Zaratustra, dizes a verdade. Eu desejava minha queda quando estava nas alturas e tu eras o raio pelo qual estive esperando. Vês o que sou depois que apareceste? A inveja que sinto de ti me aniquilou. Assim falou o jovem e chorou amargamente. Zaratustra, porém, colocou seu braço ao redor da cintura dele e o levou consigo. Depois de terem andado juntos por certo tempo, assim Zaratustra começou a falar: estou com o coração partido, melhor do que tuas palavras dizem. Teus olhos me falam de todo o perigo que corres. Tu ainda não és Zaratustra. Porém, colocou seu braço ao redor da cintura dele e o levou consigo. Depois de terem andado juntos por certo tempo, assim Zaratustra começou a falar: estou com o coração partido, melhor do que tuas palavras dizem, teus olhos me falam de todo o perigo que corres. Tu ainda não és livre, ainda procuras a liberdade. Tuas buscas se turvaram do cansaço e sono. Para as alturas livres querem ir, tua alma tem sede de estrelas. Mas teus maus instintos também têm sede de liberdade. Teus cães selvagens querem liberdade, latem de alegria em teu porão, quando teu espírito procura abrir todas as prisões. Para mim, tu és ainda um prisioneiro que inventa a liberdade. Infelizmente, a alma de tais prisioneiros é inteligente, mas também ardilosa e egoísta. O espírito livre ainda precisa purificar-se. Ainda resta nele grande parte do mofo da prisão. Seu olhar ainda precisa ser purificado. Sim, conheço o teu perigo, mas por meu amor e esperança, eu te rogo, não rejeites teu amor e tua esperança. Tu ainda te sente nobre, e os outros também sentem que tu és nobre. Mas os que guardam rancor de ti te lançam olhos maus. Saibas que a posição de um homem nobre é um empecilho no caminho de todos. Os bons também acham que os nobres são empecilhos, e mesmo quando os chamam de bons, querem colocá-los de lado. O nobre quer criar nova nobreza e uma nova virtude. O bom deseja coisas velhas, e o que é velho seja conservado. Porém, não é este o perigo que um nobre corre, ou de tornar-se um bom, mas sim o de tornar-se um atrevido, um zombanteiro, um aniquilador. Conheci nobres que perderam a sua maior esperança. E então passaram a caluniar todas as grandes esperanças. Viveram hoje descaradamente, gozando os prazeres efêmeros e aspirando a quase nada para o dia seguinte. O espírito também é voluptuosidade, diziam. E foi quando se quebraram as asas de um espírito, mas agora rastejas por aí para macular-se daquilo que consome. Outrora pensavam em se tornar heróis, mas agora são libertinos. O herói é para ele um desgosto e um terror.
Mas por meu amor e esperança eu te rogo, não rejeites o herói que tens na alma. Conserva sagrada a tua maior esperança. Assim falou Zaratustra. Bom, vou parar aqui. Vocês podem comentar o vídeo, alguma coisa que eu não tenha comentado ainda, porque às vezes eu passo batido em algumas partes porque, sei lá, eu acho que às vezes dá pena de interromper o que ele fala, é tão poético, bonito, mas também ao mesmo tempo, se a gente comenta demais, às vezes vocês podem não se fixar nas coisas que foram comentadas. E quando a gente comenta pouco, aquele pouco fica mais na memória de vocês, mais fácil também, né? Então tá, gente, até o próximo vídeo. Continua curtindo aí, se inscrevendo, falando pro pessoal. Aqui é o canal da filosofia e da literatura e de aprender línguas. É o canal de quem pensa e não se aliena.